Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Matrix Revelada. Eu abro esse vídeo com essa imagem por conta de uma notícia que apareceu nesse feed de notícias que eu uso aqui da Microsoft no dia de ontem, e apareceu na tela algo que me chamou a atenção, que foi o seguinte: duas mensagens falando, aliás, duas notícias, duas matérias falando ah, do aumento das mortes por assassinato no Brasil. Aqui diz 63 mil, mas na realidade são quase 64. Isso isso representa os números oficiais, né? Sabemos que na realidade ah, há muitos casos que não são registrados, então esses números podem ser bem maiores. E a outra matéria que foi colocada ao lado, né, apareceu ao lado, lá no feed de notícias, uma outra matéria falando sobre o aumento recorde das mortes em embates com a polícia. E então, essas notícias acabaram aparecendo aqui, né, uma delas do jornal Estado de São Paulo: quase 64 mil mortes violentas em 2017. Matéria do Estadão, como eu disse, eu não vou perder tempo lendo esse lixo, estou apenas mencionando para poder elaborar aqui um raciocínio que eu quero fazer com vocês. A outra matéria, a matéria da Veja, falando aqui das mortes por embates entre marginais e a polícia, ou vítimas de bala perdida, seja lá o que for, né? Então, tem aqui os números, também não vou perder tempo lendo esse lixo, vou tocar adiante e vou deixar todos os links de tudo que eu mencionar aqui nesse vídeo, eu vou deixar aí na descrição abaixo aí do vídeo. Nós temos uma situação em que o Brasil aparece, aqui eu tenho números de 2016, né? Esses números são números oficiais da ONU, tá? A ONU tem um levantamento em que eles colocam, eles anunciam todos os números de mortes por assassinato, mortes violentas no mundo inteiro. Então, eles fazem isso para mais de, vamos ver quantos países aqui, são em torno de 219 países, ou seja, em quase 220 países, o Brasil é o campeão absoluto em número de mortes. Em termos de mortes a cada 100 mil habitantes, o Brasil fica com quase 30, a cada 100 mil. Então, em números relativos, né, quando a gente faz aqui uma avaliação por esse coeficiente, né, de número de mortes a cada 100 mil, nós temos aqui a América Latina sempre dominando, né? El Salvador, Honduras, Venezuela. Muitos de nós aí que acompanhamos a política sabemos o que acontece na Venezuela, todo esse processo de comunização do Brasil, juntamente com os demais países da América Latina, para formar aquilo que o Foro de São Paulo está tentando fazer, que é uma coisa chamada URSAL, União das Repúblicas Socialistas da América Latina. Então eles querem transformar isso aqui num lixão comunista, como foi a União Soviética até 1989. Então, vejam como é alto o índice aqui de mortes a cada 100 mil, né, nesses países da América Latina. Então, El Salvador, Honduras, Venezuela, mais abaixo Jamaica, e o Brasil fica um pouquinho mais abaixo, em 12º lugar, com praticamente 30 mortes a cada 100 mil habitantes.
como o Brasil é um país de proporção continental, né? O Brasil tem uma população muito grande, então naturalmente isso reflete num número de assassinatos em termos absolutos de quase 62 mil, 61.283 em 2016, aumentando para quase 64 mil em 2017. Então, esses números não são nada acalentadores, né? O número total de mortes violentas no mundo, em, segundo os dados da ONU, é de 437 mil. Então, se nós temos aí 61.283 no Brasil, isso representa 14%, perdão, 14% das mortes violentas em 219 países. Essa é a situação em que nós vivemos. E enquanto nós vemos aí as pessoas debatendo, brigando por conta de políticos, pessoas acreditando em político A, B ou C, não importa o nome, como eu já disse anteriormente, a agenda continua. Nós temos a ilusão de que nós elegemos representantes, enquanto na realidade eles são selecionados por aqueles que mandam no mundo. Então, se você está aí brigando, defendendo Bolsonaro, ou se você está aí brigando e defendendo Lula, seja quem for, e vale lembrar que o Lula já esteve aí com dois governos, e ele esteve também por trás de um governo e meio da Dilma, e esses números eram os mesmos. Esses números vêm crescendo ano a ano, tiveram um, um rampante aí a partir do governo do Fernando Henrique, quando esses canalhas entraram com aquela redução aí de armas, né, votaram e obrigaram o cidadão de bem a, a entregar suas armas, proibiram o cidadão de bem de ter porte de armas através daquela lei de desarmamento. Tá? Então, em todos os países onde esse tipo de lei é implementada, há uma escalada da violência por conta da criminalidade que aumenta. E no Brasil nós temos um modelo de impunidade bastante conhecido por todos. Né? Eu vou finalizar um pouquinho mais adiante, eu vou mostrar aí um vídeo que eu já postei antes, falando sobre a questão de como as leis favorecem aqueles que cometem crimes, né? Então, existe no Brasil um benefício chamado auxílio reclusão, né, para famílias de pessoas que estão presas, tanto em regime fechado como regime semiaberto. Então, o sistema em si favorece isso, e isso faz parte de uma pauta. Isso não acontece gratuitamente. Existe um modelo de redução populacional que vem sendo implementado ano após ano, e isso vem incrementando. Vem sendo incrementado, desculpem, ano após ano, e isso faz parte de uma coisa que foi descrita nas, ah, nas pedras da Geórgia. Então, essas pedras da Geórgia estão desde 1980, né, 1979, um cidadão, maçom, é claro, comprou um terreno e ergueu esse monumento lá, né, são essas pedras aí que eu estou mostrando, e o principal item dessas pedras é o item número 1, né, são 10 itens em várias línguas, então eles promovem que eles vão manter a população mundial em menos de 500 milhões de habitantes, sendo que nós somos hoje 7 bilhões e meio, ou seja, a redução populacional vem a ferro e fogo, eles querem acabar conosco e eles vão fazer isso. Então não adianta você brigar por político A ou B, ou você sair por aí
propondo uma guerra civil, querendo, se você é conservador, se você é intervencionista, se você apoia Bolsonaro, não interessa. Nada disso é real nos níveis em que nós vivemos. Perdão, nada disso é real nos níveis acima daqueles que comandam esse chiqueiro. Essas dicotomias existem apenas para colocar o gado se degladiando, brigando uns contra os outros, enquanto lá em cima eles estão de mãos dadas nesse mesmo plano. Tá? Então, o primeiro item é manter a humanidade, a população mundial, num número abaixo de 500 milhões. Então, no Brasil, nós vemos isso acontecendo de forma absurda com o aumento da criminalidade e todas as leis estão aí visando esse genocídio. Nós vivemos um genocídio. Nós vivemos um genocídio, amiguinhos. Se você não percebeu isso, você está realmente de olhos fechados, você não quer ver a realidade. A realidade está aí para todos verem. E não é político A, B ou C que irá resolver isso. Muitos desses canalhas estão aí há anos. Bolsonaro é deputado federal há 20 anos ou mais. E o que foi que esse camarada fez para resolver alguma coisa, né? Nesse sentido. E além disso, o próximo presidente vai ter que, mesmo que ele tivesse boa vontade, o que ele não tem, porque ele vai cumprir as pautas da nova ordem mundial luciferiana, satânica, que está aí visando implementar as agendas da ONU, né? Essa é a Agenda 2030, né, 2030, e o primeiro item dessa agenda é a erradicação da pobreza. Eles não vão erradicar a pobreza distribuindo a renda de forma saudável, de forma justa para todos. Não. Aqueles que já estão no topo permanecerão no topo e eles estarão cada vez mais ricos. E eles vão reduzir o número de empregos, eles vão colocar o gado na miséria absoluta e eles vão implementar cada vez mais aí soluções com robótica e inteligência artificial que vão tomar cada vez mais os empregos de nós humanos e vão reduzir custos para eles, aumentando aí as margens. Ainda que o gado comprador diminua, eles vão ter custos irrisórios uma vez que toda a inteligência artificial e robótica estiverem implementados. Então, tudo isso está interligado. Esses planos estão todos interligados, interconectados. Não existe interesse político, não há vontade política de se resolver nada. E como eu comecei a dizer antes de falar da Agenda 2030 da ONU, o Temer, o reizinho atual que está no comando, né, um canalha, maçom, satanista da pior estirpe, esse cara implementou um modelo no qual os gastos públicos relacionados à segurança pública, saúde e educação estão congelados por 20 anos. O próximo reizinho, seja ele Bolsonaro, seja o picareta preso do Lula, né, tudo é possível nesse lixo de país, nesse chiqueiro, qualquer coisa é possível, até mesmo Lula sair de uma cela para o Palácio do Planalto. Então, o próximo reizinho, independentemente de quem for, seja Alckmin, seja Bolsonaro, seja Lula, seja Marina. Outro dia eu disse que o Alckmin é chamado de picolé de chuchu, né, e perguntei qual seria o sabor da Marina Silva. Alguém disse que seria picolé de tartaruga. Eu acho apropriado. Mas seja lá qual for o nome que derem ao próximo marionete que assumir o trono, nada vai mudar. A agenda vai continuar. Então, quando você fica por aí defendendo o político A, B ou C, ou quando você fica por aí defendendo a volta daqueles que já estiveram e nada fizeram, ou quando você fica defendendo uma intervenção militar, você nada mais está fazendo do que
validando o que o sistema faz. Você está corroborando o que o sistema quer que você corrobore. Quando você apoia uma intervenção militar, por exemplo, você está achando que aquela instituição funciona. E talvez ela até seja uma instituição digna e decente e honesta em níveis mais baixos. Eu não duvido que existam soldados, cabos, sargentos, tenentes ou até mesmo capitães honrados e, e patriotas. Mas quando você sobe para os níveis de comando, onde as coisas de fato acontecem, onde eles têm realmente o poder de mudar as coisas, quando você parte para posições de coronéis e generais, meus amigos, todos são cooptados. Ninguém assume um cargo de coronel ou de general, principalmente comandante de uma das armas, seja ele um almirante, um brigadeiro ou um general, como é o caso do Vilas Boas. Esses caras são todos maçons de alta graduação. Depois de tudo que já fizeram contra o país, e o Vilas Boas continuou dizendo que as instituições funcionam, legitimação para uma intervenção já vem existindo há décadas. E não pensem vocês que nesses altos escalões não existe corrupção. É claro que existe. Esses caras estão sendo muito bem remunerados por fora, uma vez que alegam que os salários de generais e coronéis não é lá grande coisa, não importa, eles têm o salário deles, mas eles recebem por fora para manterem o sistema como está. Porque é para ser assim, está planejado para que seja assim. Aqueles que mandam no mundo se referem a nós, cidadãos comuns, pagadores de impostos, os idiotas que sustentam a base da pirâmide, aliás, os idiotas na base da pirâmide que sustentam o topo, a nós eles chamam de goyim, termo cabalístico que pode significar gentios, né, ou seja, não judeus, ou pode significar também gado, no vocabulário chulo dessa sinagoga de Satã que manda no mundo. Não são judeus verdadeiros, não são aqueles judeus que seguem a Torá, não são os judeus abraâmicos, os judeus que seguem os 5 livros da Bíblia de Moisés, os 5 livros de Moisés, o chamado Pentateuco, né, na nossa Bíblia cristã. Então, esses que mandam no mundo são cabalistas, são judeus que seguem o lixo do Talmud e do Zohar. São satanistas. É por isso que o livro de Revelação se refere a eles como sinagoga de Satanás. Eles mandam no mundo e esses mesmos da sinagoga de Satã são aqueles que se referem às armas no mundo todo, independentemente da instância, sejam elas forças armadas ou sejam elas as forças auxiliares, como as polícias, por exemplo. Esses que mandam no mundo se referem a todas as forças militares como seus cães de guarda. Eles não estão aí para o nosso benefício, eles não estão aí para garantir a nossa segurança, a minha ou a sua, meu amigo. Eles estão aí para garantir a segurança de quem manda no mundo, aquela elite chamada Elite 5.0, como alguns a alcunharam. Eles estão trazendo uma coisa que pode ser chamada de Revolução 4.0, em que eles vão cada vez mais nos oprimir e acabar conosco. Nós temos o direito de pagar impostos cada vez mais extorsivos para mantê-los. Eu falei que nós temos 29% do orçamento que são voltados à educação, saúde e insegurança pública. Os outros 60, 29,
61%, aliás, 71%, né? Toda essa grande parte, 71% do orçamento anual desse chiqueiro é para colocar dinheiro nos bolsos de banqueiros internacionais, os Rockefellers, os Rothschilds, os Windsor e daí por diante. O nosso dinheiro vai para a City de Londres ou para Wall Street em Nova York, as principais bolsas do mundo. O nosso nióbio, importantíssimo, que poderia fazer do Brasil um país de primeiro mundo, é basicamente contrabandeado, deixando toda essa riqueza mineral que nós temos no bolso desses marginais. Vocês acham que o Vilas Boas não sabe disso? As Forças Armadas não sabem disso? Temos um advogado chamado Antônio Ribas Paiva, ele já fez um trabalho fantástico expondo a questão do nióbio. Inclusive ele mesmo encaminhou um dossiê para as Forças Armadas. E, apenas para começar, para concluir, né, além dessas muitas vítimas que nós temos aqui anualmente, né, tanto mortos por criminosos ou criminosos mortos pela polícia, né, todos compondo aqui esse triste cenário desse chiqueiro, onde 64 mil pessoas são assassinadas por ano. Nós temos mais 200 mil pessoas que desaparecem todos os anos. Eu ouvi um discurso do Vilas Boas uma vez, no qual ele fala desse número, 200 mil pessoas desaparecidas, sendo que menos de 20% reaparecem. Ou seja, são pelo menos 160 mil pessoas, somente no Chiqueiro Brasilis, que desaparecem e nunca mais voltam. Muitas delas adultas. Pessoas adultas não saem caminhando por aí e desaparecem e nunca mais voltam para casa. Há muitos que estão vinculados a drogas, são dependentes químicos e que estão por aí nessas cracolândias Brasil afora. Mas muitas dessas pessoas, meus amigos, em especial as crianças, são vítimas de rituais satânicos. Esses canalhas que mandam no mundo são satanistas e fazem esses rituais com muita frequência. Esses rituais empoderam, dão dão poder a forças demoníacas que estão no comando. Por trás da política, por trás da ONU, por trás de todo esse aparato internacional que nós vemos para acabar, para reduzir a população do mundo e mantê-la abaixo dos 500 milhões, conforme a maçonaria mundial, né, os representou aqui nas pedras do estado da Geórgia, nos Estados Unidos. A agenda vai seguir, amiguinhos. A agenda segue firme. Então, combater essa força das trevas. Vale lembrar o seguinte, se no Brasil são 200 mil que desaparecem todos os anos, isso não é um privilégio nosso. Nos Estados Unidos são 800 mil pessoas que somem a cada ano. No mundo inteiro são muitos milhões de pessoas que desaparecem e são abatidos e são usados em rituais satânicos nos quais pessoas têm o seu sangue bebido, pessoas têm a sua carne canibalizada. Onde é que eu quero chegar com isso? Eu não estou tocando o terror para cima de você. Eu estou te dizendo o seguinte: nós vivemos uma guerra, mas brigando por conta de políticos ou por conta de militares canalhas. Quando eu digo canalhas, eu não me refiro do tenente para baixo. Eu não estou me referindo ao militar comum, ao militar de baixa patente, ao soldado ou ao policial que está nas ruas. Eu estou me referindo àqueles que estão no comando. Eles dão as ordens e todo militar, se tem uma coisa que militar sabe fazer, é obedecer ordens. Nós não vamos ver uma insurgência, nós não vamos ver militares de baixa patente
tomando o governo e buscando implementar aí lei marcial, seja para punir esses marginais que estão no poder, ou seja para limpar tudo e começarmos do zero. Isso não vai acontecer. E certamente uma intervenção militar não virá de comandantes. Eu estou dizendo todas essas coisas para chegar a este raciocínio que eu vou elaborar agora. Esta batalha não é contra carne e sangue, meus amigos. Não é contra carne e sangue. Eu vou mencionar aqui alguns poucos versos bíblicos. Um texto que eu gosto sempre de mencionar é Efésios, capítulo 6, versos 11 e 12. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto a nossa luta não é contra seres humanos. A João Ferreira de Almeida diz contra carne e sangue. Não é contra carne e sangue, amiguinhos. A nossa luta é contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, anjos caídos e demônios. Eles estão por trás de tudo isso. Se você é cristão e você não se deu conta disso, amiguinho, dê um bicudo aí no traseiro do seu pastor que não está te ensinando essas coisas e vai estudar a sua Bíblia em casa. Saia desse sistema religioso dominado por maçons, picaretas que estão aí somente tomando o seu dinheiro e te ensinando groselha. Eu quero mencionar mais dois versos aqui interessantes. Vamos ver Mateus 6,33, que nos diz o seguinte: buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas, inclusive a proteção do Altíssimo. Não estejamos preocupados se a criminalidade está aumentando, meus amigos. Vamos ter confiança e ter fé em Deus, que Ele é a única proteção. A polícia não pode te proteger da criminalidade que está aí. As armas, o exército, marinha, força aérea, muito menos. Continuando. Porquanto não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã terá suas próprias preocupações, é suficiente o mal que cada dia traz em si. Então, meus amigos, vamos nos esforçar para buscarmos o reino de Deus e a sua justiça. Não haverá justiça nesse sistema fadado à destruição. Não haverá. É ilusão. A política é uma forma de se perpetuar o que aqueles que mandam no mundo estão nos trazendo de maldades. E mais um verso aqui para finalizar. Uma coisa interessante, todo cristão conhece a parábola do semeador, e eu gostaria de trazer aqui uma visão um pouquinho diferente daquelas que se vê nas igrejas por aí. A parábola do semeador, meus amigos, ela aparece nos 3 evangelhos, aliás, em 3 dos 4 evangelhos. Ela aparece em Mateus, capítulo 13, em Marcos, capítulo 4 e em Lucas, capítulo 8. Então, eu exorto a todos vocês, meus irmãos em Cristo, a estudarem a Bíblia de vocês, lerem a parábola do semeador. Eu peguei aqui no caso o livro de Mateus, então a parábola aparece ali dos versos, no capítulo 13, dos versos de 1 a 9. Depois, na sequência, nós temos o propósito das parábolas, o porquê Jesus ensinava através de parábolas. E depois, mais adiante, nós temos a parábola explicada. Então, a parábola explicada aqui dos versos 18 até o 23. E eu quero chamar a atenção de vocês para o verso 22, meus amigos, que diz o seguinte:
Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações desta vida e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Eu acho que este é o ponto mais importante para nós que buscamos seguir a palavra de Deus, é compreendermos que se nós permanecermos no mundo vinculados, apegados, preocupados com todo esse lixo que está acontecendo, e se você ainda não o fez, meu amigo, estude, conheça o livro de Daniel, estude os capítulos de 7, 8, 9 até o capítulo 12, confronte isso com o que diz o livro de Revelação e você vai entender que não existe solução vinda através da política. Os conflitos virão, a tribulação virá, e se você foi ensinado por um pastorzinho maçom qualquer que você será arrebatado antes da tribulação, acorde. Isso é uma falsa doutrina. Nós vamos enfrentar a tribulação. Nós vamos passar por ela. Jesus disse que se aqueles dias não forem abreviados, ninguém sobreviverá. E ele disse também que será salvo aquele que perseverar. Então, quando nós estudamos com diligência o livro de Revelação, nós passamos a compreender que sim, existirá um arrebatamento, mas ele não será antes da tribulação. Tudo nos mostra que a tribulação terá duas etapas. Surgimento do anticristo depois que vier a apostasia, e nós já estamos vendo a apostasia, conforme descrita lá em 2 Tessalonicenses, e depois nós vemos a morte do anticristo, e que marca a primeira metade, né, os primeiros 3 anos e meio da tribulação, e depois nós vemos a segunda metade, onde as coisas ficam realmente apavorantes, e eu acho que é aí, no meio, entre a primeira metade, os primeiros 3 anos e meio, e a segunda metade, onde a coisa fica realmente apavorante, né, onde todas aquelas feras assustadoras de revelação surgem e onde a coisa fica realmente apavorante. Jesus disse que o coração das pessoas irá falhar. E o livro de Revelação também fala de zumbis, né? Diz que as pessoas buscarão a morte, tamanho será o sofrimento, e não encontrarão a morte. Tem aí um hint, né? uma sugestão de transhumanismo, né? Pessoas com órgãos artificiais, né? Ou até mesmo pessoas com a sua consciência implantada já num corpo robótico, numa coisa chamada robotoide sintético. Isso tudo já é real. São tecnologias de anjos caídos que estão sendo implementadas por aqueles que mandam no mundo. A ciência está implementando cada vez mais essas altas tecnologias de anjos caídos. Então, é isso, meus amigos. Eu espero que essa mensagem tenha ficado clara. Eu concluo por aqui. Eu deixo a todos vocês um grande abraço. Até o próximo vídeo. Eu vou terminar aqui com um vídeo que eu fiz e postei uns dias atrás, falando aí sobre essa questão de segurança pública. E eu deixo vocês com esse vídeo. Não acreditem em tudo o que eu digo, façam as pesquisas por vocês mesmos. Eu vou deixar todas as referências aí abaixo do vídeo. Pesquisem, meus amigos, nós não estamos vivendo um período de brincadeira. Não estamos vivendo aí um período para que as pessoas frequentem as igrejas e fiquem de oba-oba, né, dançando essas musiquinhas de macumba que eles colocam aí nessas igrejas evangélicas. O tempo não é mais para isso, meus amigos. O tempo é para se buscar a sabedoria bíblica de fato.
Oséias capítulo 6, verso 4, se não me engano, diz o seguinte: o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, saia desse sistema satânico que está aí dominando a sua mente e te transformando num franguinho e não num cristão de verdade. É isso. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Vejam esse vídeo que eu postei uns dias atrás e reflitam, meus amigos. Fiquem com Deus. O auxílio reclusão é destinado aos dependentes de um segurado que esteja recolhido por ter cometido um crime. O benefício é pago durante todo o período de prisão em regime fechado ou semiaberto. Data de nascimento? Dia 6/9/1993. Você pertence a alguma facção criminosa? Não, senhor. Sindicato, PCC? Não, senhor. Você foi preso por quê? Assalto, senhor. Onde você praticou esse assalto? No interior, na BR, no posto de gasolina. Passou quanto tempo preso? 2 anos. É o crime de 157, não é isso? No Código Penal brasileiro? Sim, senhor. Há quanto tempo você está em liberdade? 1 ano e 2 meses por aí. Qual é o seu vulgo? O povo chama de Magão. Magão de onde? Magão. Serra Rosado. Magão do Serra Rosado, não é isso? Você está cumprindo que regime agora? Regime com a tornozeleira eletrônica. Passou quanto tempo no semiaberto? 11 meses. Há quanto tempo você está com tornozeleira? 4 meses, senhor. Você recebe algum auxílio do governo? Sim, senhor. Que tipo de auxílio você recebe? Auxílio reclusão, senhor. O que você acha desse auxílio reclusão? Eu vivo dele, né, senhor? Qual o valor? Quase R$1.000, senhor. O que é que você tem a dizer a respeito dos cidadãos brasileiros que não têm trabalho, que não têm salário e que não têm como sobreviver? E você, que é preso, está cumprindo o regime semiaberto e recebe esse benefício desse país? É pra ter pra todo mundo, né? Esse é o país que você escolheu para você, né? Um país que você comete crime e ainda é beneficiado com auxílio reclusão, não é verdade? Não, senhor. Esse é o país que eu não quero para mim nem para os meus filhos. Saiba, esperto burro, você vai morrer aqui. Isso é um perigo, eu sei, mas esse é um país perigoso. Se você vacilar, neguinho chupa sangue do pescoço. E lá se vão mais 2 cc. Essa rampa escorrega. But don't worry, baby. Nós estamos aqui entre igrejas e cassinos e discursos tão cretinos mesmo assim. São todos gente finíssima, mas com eles ou sem nada, esse é nosso país. Eita, paizinho difícil. Detona Gustavo. Johnny. Saiba, esperto burro, você vai morrer aqui. Isso é um perigo, eu sei, mas esse é um país perigoso. Se você vacilar, neguinho chupa sangue do pescoço. Eu queria poder saber o que dizer para lhe consolar, mas meu sapato tá apertado e pisaram no meu calo. Sai pra lá! Não quero ser treinado como um Doberman.
ser treinado como Por exemplo, eu sou a favor do assalto. Você é a favor do assalto? Não, eu penso assim, tem uma lógica no assalto. Uma lógica no assalto. Eu não tenho uma coisa que eu preciso, eu fui contaminado pelo capitalismo, ou assim, eu tô... Começa a pensar do ponto de vista da inversão. Eu não vou falar em termos do que eu sou a favor, porque assim, tem muitas coisas que são muito absurdas. Se você vai olhar a lógica interna do processo, você vai dizer, sabe que isso seria justo? esse esquema. Nós gritamos um pouco, quebramos algumas vidraças, mas tudo bem. Inscreva-se no canal Matrix Revelada, ative as notificações e seja informado por e-mail sobre novos vídeos.